Olá, olá, meus caros. Estamos ao vivo, então, para mais uma aula. E hoje, especificamente, a gente vai tratar de um tema que eu sei que passa pela cabeça de muitos. E a gente vai falar hoje, então, se a gente pode impulsionar nossa carreira no direito durante a faculdade. É algo que vai nos ajudar para qualquer profissão jurídica. Então, eu sei que muitos pensam sobre eu quero isso, eu quero aquilo, professora, o que, eu devo fazer, etc e tal. E aí as pessoas se preocupam, né? E se perguntam muito. Então, hoje, a gente vai matar esta dúvida, a gente vai falar sobre isso. E antes de mais nada, gente, já pega aí a tua água, ou o teu café, ou o teu chá, ou a tua água de coco, que é o que eu venho tomando nos últimos dias e é muito bom. Pega também um bloquinho de papel, uma caneta, um lápis para anotar as ideias que tu vai ter hoje, porque a gente vai falar de pontos bem específicos sobre as principais profissões jurídicas e como que impulsionar a tua carreira durante a faculdade, como que fortalecer algumas das tuas habilidades vai te ajudar nisso, né? Como que em cada profissão a gente pode ganhar, como que eu posso adiantar, se eu quero ser advogado, juiz, promotor, delegado, professor público, professor de faculdade particular também. Então, gente, qualquer carreira a gente tem como ganhar. Claro que essas são as que a gente mais fala, mas existem outros caminhos também. Ah, eu quero ser consultor de uma grande empresa, eu quero ser não sei o que lá, alguns cargos que a gente nem tem o nome ainda, porque ainda é muito recente, mas para qualquer carreira funciona. Para qualquer profissão, impulsionar a tua carreira no direito vai te ajudar. A gente vai falar, então, sobre essa dúvida que muitos têm de o que eu posso fazer se eu quero seguir tal ou tal profissão. Prof, eu penso nisso, eu penso naquilo. Me ajuda? Então, o que é impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade? Mais uma vez, tu deve estar careca de saber. É a gente fortalecer as habilidades e as aptidões que vão nos ajudar para o mercado depois. Ou seja, aproveitar o tempo que a gente tem na faculdade para se construir. Lembra que a gente já falou que a tua carreira começa no primeiro dia de aula? Pois é, ela começa lá no primeiro dia de aula e tu pode, desde lá, fazer algumas coisas para sair da faculdade 100%. Para sair da faculdade, o melhor jurista que tu puder, o melhor advogado que tu puder, o melhor promotor, juiz, delegado, o melhor professor ou o melhor outra carreira que tu deseja seguir no direito. Como isso, prof? Porque, gente, quando a gente fala de impulsionar nossa carreira no direito, a gente fala de ter qualidades que nos diferenciam. E vejam, algumas coisas todo mundo deveria saber fazer. Todo mundo deveria saber se comunicar muito bem. Todo mundo deveria sair da faculdade com um conhecimento técnico maravilhoso, profundo, conseguindo resolver problemas, né? Não é o que a gente queria? Todo mundo deveria sair da faculdade com independência, sabendo que dá conta de resolver os problemas. Todo mundo deveria sair com uma rede de contatos, né? Com muita gente que conheceu ao longo da faculdade, em tais lugares e não sei aonde. Todo mundo deveria sair já com uma imagem profissional conhecida, consolidada. Só que, embora a gente devesse ter tudo isso, infelizmente não é a realidade. O que eu mais vejo por aí é as pessoas se formarem sem nada disso. Uns que tremem para falar em público, outros que escrevem assim, que ninguém entende, né? Que é complicada, aquela escrita que tu não tem que ler 10 vezes para tentar entender, e às vezes nem assim consegue entender. Outros que não conseguem convencer, não conseguem argumentar, não conseguem passar aquilo que precisam, não se viram por conta, não tem nenhum conhecimento, ou tem conhecimento muito básico, treme na hora de ter que fazer alguma coisa porque sabe que não domina aquilo, não sabe, não tem contato nenhum, enfim. O que eu percebo é que hoje a maioria dos estudantes se forma muito cru. Muito, muito, muito. Eu vou ser sincera, a faculdade deveria nos preparar para isso. A gente deveria, na faculdade, receber todos esses direcionamentos. Só que eu não recebi, e infelizmente eu sei que 99% das faculdades, das instituições, não vão nos preparar também. Então, o que eu faço, prof? Bom, gente, não é tão ruim. Sabe por quê?
Porque se tu tá ouvindo isso agora, tu tá entrando na tua mente que tu precisa fazer alguma coisa, tu já sai na frente, né? Prof, então é para eu me desesperar porque a minha faculdade não vai me ajudar? Não. Quer dizer que sabendo disso com antecedência, tu vai usar os teus anos na faculdade para te fortalecer, para melhorar, para crescer, principalmente naqueles pontos que tu tem mais dificuldade, porque todo mundo tem. Ou tem dificuldade na fala, ou tem dificuldade na independência, tem dificuldade em formar a sua imagem, não tem ideia de como fazer isso, de como construir resultados para apresentar, para que os outros te vejam como uma autoridade. Calma, tudo a gente pode fortalecer durante a faculdade. E se tu entender que tu pode e realmente entrar em ação para fazer isso, lá na frente tu vai ser diferente, tu vai ser um profissional diferenciado. Agora eu quero te adiantar que a gente tem muito lugar. O nosso mercado, ele não está nem perto de estar saturado. Mas, prof, tanta gente não consegue trabalho, está ali batalhando, mal consegue se sustentar. Como é que não está saturado? Não está saturado porque, gente, tem vaga em todas as áreas. Tanto na área pública como na área privada. A questão é, nós não temos profissionais o suficiente para preencherem estas vagas. A gente não tem pessoal qualificado. A gente não tem pessoal que consegue chegar até os lugares em que as vagas estão. Então, quando a gente fala de concurso público, por exemplo, sobram vagas em muitos concursos. Por quê? Porque os candidatos não estão preparados. Não estão com tudo aquilo que eles precisam estar, não têm tudo aquilo que eles precisam ter. Então, a gente vai falar hoje especificamente para quem quer concurso, professora, o que eu ganho me impulsionando durante a faculdade, já investindo na minha carreira? E para quem quer ser advogado? E para quem quer ser professor? E se eu não sei o que eu quero? Meu querido, vamos elencar isso a partir de agora. Prof, eu quero ser juíza, promotora, delegada, concurso público de forma geral. Gente, esses concursos maiores, que é normalmente o que o povo mais sonha, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, e tá certíssimo em sonhar, pode desejar e escolher o que para ti seja melhor. Esses concursos, eles costumam ser feitos, realizados em etapas. Então, concurso para juiz, para promotor, para defensor público, enfim, quase todos têm uma similaridade. Eles têm etapas que tu tem que cumprir e que tu tem que passar para poder seguir adiante no concurso. É claro que cada lugar vai ter os seus detalhes, né? Não dá para dizer que todos são iguais, mas normalmente tu vai ter uma primeira fase, que é aquela primeira fase de conhecimento técnico e com questões objetivas. Então, é aquela fase de marcar. Tem tantas questões lá e tu tem que marcar as questões, tem que fazer um X de pontos para poder seguir adiante. Normalmente tem um número de corte a depender do número de candidatos e tudo mais, certo? Tem uma média também, alguns concursos, menos do que isso não é aprovado. Então, aqui a gente vai ter uma primeira fase em que o teu conhecimento na questão de marcar vai ser testado. Numa segunda fase, se tu passar a primeira, que é bem difícil, tu vai ter prova de escrever, a gente chama de prova dissertativa, em que tu vai ter que responder questões escrevendo, não é só marcar. Então, tu tem que argumentar muito bem, tem que escrever muito bem, tu tem que convencer, mostrar que tu sabe. Também é conhecimento técnico aqui, tem que mostrar que tu entende de direito, mas tem que escrever muito bem, de forma objetiva, de forma que o outro compreenda. Depois, a gente costuma ter uma prova oral, que às vezes é prova oral com pergunta, às vezes é prova oral que tu tem que dissertar, né, falando sobre um tema. Então, aqui, a tua fala vai ser importante. A maneira como tu te comunica oralmente, a maneira como tu te porta, se tu tem naturalidade, se tu consegue falar, assim, como se fosse um dia normal, né? Aquela pessoa que vai lá e gagueja e chora e passa trabalho, ela tem mais dificuldade de ser aprovado nessa fase. Agora, olha aí, tudo que a gente falou até aqui são coisas que tu pode ir desenvolvendo desde o primeiro dia de aula. E qual que é a quarta fase que normalmente nós temos? Uma fase de títulos. A fase em que eles vão analisar o que tu tem no teu currículo. Tu fez alguma especialização, uma pós-graduação, mestrado, um doutorado, tu publicou trabalhos, tu publicou um artigo, tu publicou algum livro. O que tu tem que pode contar pontos para ti? Então, nessa fase, é isso que vai ser analisado.
E aí, meus caros, especificamente para quem quer ser concursado, para quem quer passar em algum desses concursos, tu consegue perceber como tu pode adiantar tudo isso durante a tua faculdade? A primeira fase de conhecimento é uma coisa que tu adquire na faculdade. Se tu conseguir estudar, manter em dia tuas matérias, se tu conseguir entender de alguns assuntos com mais profundidade do que outros, se tu conseguir ter ali aquele conhecimento para ti, a tua primeira fase, ela tende a ser mais fácil. É claro que tu tem que te preparar para o concurso. Concurso não é a mesma coisa que aula da faculdade, não é a mesma coisa que prova da faculdade. Mas é óbvio também que tu pode já se preparando para isso desde o início, se tu quiser. Então, ganhar conhecimento nunca vai te prejudicar. Isso é meio óbvio, né? Para tudo vale. Na segunda fase, prof, como é que eu posso me preparar? Além do conhecimento, tu tem que saber escrever. Tu tem que conseguir argumentar, trazer os pontos. Tu tem que conseguir colocar ali o teu conhecimento para que o outro entenda, para que ele perceba que tu sabe daquilo. Então, para uma segunda fase, saber escrever é básico, é essencial. Uma amiga minha que é juíza e fez mestrado comigo, ela me falou, Fran, o fato de eu ter pesquisado durante a faculdade me ajudou muito na segunda fase do concurso, porque eu estava acostumada a escrever daquela forma. Muitos colegas meus sofreram porque eles não sabiam como colocar no papel o conhecimento. Eles não estavam acostumados a fazer as ideias ficarem ali bonitinhas no papel. Como eu já estava acostumada, eu tive mais facilidade. E é verdade. Se tu não exercita a tua escrita durante o teu tempo de faculdade, como é que vai ser? E muitas vezes a pessoa não exercita a escrita nem quando está estudando para concurso. É difícil, né? É difícil. Então, quando tu exercita a tua escrita durante a faculdade, tu já chega lá para a segunda fase muito melhor. Tá, prof, e a prova oral? Gente, a prova oral é aqui, ó. É gogó. Se tu não exercitar a tua fala em público durante toda a tua faculdade e também na tua preparação, é óbvio que tu vai ter dificuldade depois. A gente não ganha naturalidade sem testar, sem exercitar, sem colocar para fora, sem, sabe, ter experiências. Então, quando tu participa de eventos, tu apresenta trabalhos, quando tu te expõe a situações que tu vai ter que desenvolver isso, é claro que tu vai sair fortalecido. E, prof, a prova de títulos, para quem quer concurso público, o que eu posso fazer? Bom, tu pode ter algumas atitudes após a formatura, fazer especializações, pós-graduações, mas durante a tua faculdade, se tu publicar trabalhos, se tu escrever artigos, se tu escrever o que for e publicar, isso pode te gerar pontos, sabia? E outra, já ouviu falar de Laurea Acadêmica? Laurea Acadêmica é um prêmio, é uma homenagem, um reconhecimento para aquele aluno que se destaca na pesquisa, no ensino e na extensão. Cada faculdade tem as suas normas. Eu ganhei Laurea, porque eu me destaquei nessas 3 áreas. Então, ensino é tu ter uma nota mínima, pesquisa é tu ter publicação e extensão é tu ter participado de projetos ao longo da tua faculdade. Tudo isso é impulsionar a tua carreira. Quando tu participa de projetos, tu está impulsionando. Quando tu escreve, pesquisa, tu está impulsionando. A laurea acadêmica que tu ganha quando tu impulsiona a tua carreira é algo que também dá pontos em prova de título, sabia? Dá uns pontinhos a mais. Nos maiores concursos, a pessoa ganha pontos porque ela se destacou durante a sua faculdade. Ela ganhou aquele reconhecimento. Então, assim, gente, se tu, ao longo da tua faculdade, aprendeu a escrever, aprendeu a falar, construiu o currículo e, é claro, investiu no teu conhecimento técnico, o teu concurso, muitos dos pontos tu já vai ter desenvolvido. Não quer dizer que vai ser mamão com açúcar, porque o concurso ele exige muito estudo, quero que isso fique muito claro. Agora, a pessoa que já chega lá com uma boa oratória, que chega sabendo como escreve, que chega tendo um currículo, ela se destaca, ela sai na frente. Então, para aquelas pessoas que pensam que isso aí é bobagem, porque eu quero concurso, e concurso é só decoreba, cai na real, não é bem assim. E é por isso que muita gente cai na segunda fase, cai na terceira fase. Por quê? Porque não se preocupa com outros pontos. Isso que eu tô te falando, pouca gente percebe. Tem gente que só vai perceber isso lá na hora que tiver no concurso. Poxa, por que eu não pensei nisso antes? Eu não sabia. Mas eu tô te falando agora. Então, tu só tem a ganhar. Impulsionar tua carreira, pesquisando especificamente, é algo que vai te trazer
tudo isso. Tá, prof, mas eu não quero ser juiz, nem promotor, não gosto de concurso público, não quero trabalhar para o governo, eu quero ser advogado, eu quero ter o meu escritório, ou eu quero trabalhar para alguém, num escritório de alguém, o que eu preciso, o que eu ganho? É claro que, mais uma vez, o conhecimento eu não preciso nem falar, né? Quando tu entende de assuntos, tu sempre vai sair na frente. Agora, pro advogado, o advogado que é especialista em um assunto, que tem especialidade, assim, que sabe mais do que todo mundo, gente, isso é uma mina de ouro. Porque tem temas que ninguém entende ou ninguém quer tratar. E quando a pessoa precisa resolver um problema, quem que ela procura? A pessoa que sabe mais ou menos ou a pessoa que se aprofundou? A pessoa que estudou isso por muito tempo. E pode ser que tu descubra isso anos depois de formado, daí tu vai começar a construir a tua autoridade, teu entendimento, teu conhecimento especializado. Mas já pensou que tu pode estudar um tema durante 5 anos da faculdade e sair de lá com muito conhecimento? Tu pode sair da tua faculdade já com conhecimento suficiente para te reconhecerem como alguém que entende do assunto, como uma autoridade. Tá, mas como é que eu provo isso, prof? Pelo teu currículo, pelo que tu pesquisou, pelo que tu escreveu. Entende que conhecimento especializado aqui é essencial. Um advogado que tem especialidade, um advogado que consegue entender de um assunto, ele oferece segurança para o cliente, prof. Eu tô com um problema aqui, ó, isso. Tu chega para o advogado, ele fala, não, é assim, assado, assim, eu já escrevi, eu já pesquisei, eu sei sobre isso, eu tenho grande conhecimento nessa área, fica tranquilo. Não é muito melhor do que aquele que a gente chega e fica, vou ter que ver, vamos lá, não sei muito bem, vou pesquisar. Não é? Então, gente, para um advogado ter profundidade, ter especialidade, ser bom, seguro no que ele estuda, no que ele trabalha, é essencial. E é isso que vai te fazer crescer. E o que mais, prof? Gente, aqui, né? Que advogado que não precisa falar bem. Pelo menos aquele advogado que está lá, que está na audiência, o advogado que tem que conversar com a parte, que tem que conversar com o cliente. Como é que é? Ele tem que se virar. Advogado que não sabe falar minimamente tem dificuldade, né, gente? Por favor. Sabe advogado que não tem boca para nada? Ninguém gosta. Todo mundo quer um advogado que vá lá, que defenda, que fale, que aconteça e que fale bem. Tem advogado que acha que falar bem é gritar. Tu não precisa gritar. Tu tem que saber te manifestar. Tu tem que saber falar de uma forma que as pessoas percebam que tu tá falando bem, que tu tem confiança. É claro que precisa de conhecimento para isso. Mas se tu não tá acostumado a falar, tem gente que sabe, não consegue expressar. Tem gente que sabe muito, mas por não estar acostumado, na hora que vai falar para outra pessoa, parece que trava, parece que não vai. Então, tu tem que aprimorar isso, desenvolver a tua fala na faculdade. Que advogado que não ganha. Prof, mas isso não precisa ir para audiência. Bom, ninguém perde. Conhecimento, oratória, ter aí desenvoltura, ninguém perde. Imagina ser uma autoridade em uma matéria saindo da faculdade, e eu já vi acontecer. O aluno que acorda, que durante a faculdade você constrói, que tem currículo, e não é currículo para inglês ver, não, eu fui lá, eu apresentei, eu falei. Gente, tu tem como provar que tu sabe, que tu pesquisou, que tu fez, que tu aconteceu. Isso sem falar de, se tu tá na faculdade e tu participa de eventos, e tu tá em rodas interessantes, tu convive com pessoas que estão ali pesquisando, pessoas que se importam, tu faz contatos pro resto da vida. Fazer contatos é essencial para o advogado, porque sempre vai chegar um cliente que talvez tu não consiga atender, não é a tua especialidade, tu pode passar para um colega que tu sabe que é bom, e tu pode fazer parceria. Ou talvez tu precise de um detalhe que tu não aprofundou tanto, tu pode ligar para um colega e falar, fulano, tu é especialista nisso, me dá uma ideia aqui, vamos conversar, ou vamos fechar um acordo, ou trabalha comigo, entende? Para o advogado, isso é essencial. Sozinho, tu morre na casca, tu tem que ter contatos. Tu tem para quem ligar, para quem conversar. É normal, de vez em quando a gente não sabe muito bem uma coisa, não sabe outra, tu troca informações. Mas se tu não conhece ninguém, é difícil. E olha, durante a tua faculdade, tu pode fazer muita coisa nesse sentido. Tu pode ter os contatos dos teus professores, dos teus colegas, que no futuro serão os teus contatos profissionais. Tu pode se colocar em ambientes em que tu vai conhecer pessoas que são proeminentes. Eu, por exemplo, quando estava na faculdade, participei de muito evento científico.
apresentei muito trabalho. E lá, meus caros, em eventos nacionais, eventos internacionais, eu tinha como colegas de apresentação doutores, mas assim, doutores que eram desembargadores, que eram juízes de direito, que eram juízes federais, que eram procuradores, procuradores do Estado, advogados proeminentes. Eu nunca conheceria essas pessoas se eu ficasse lá na minha sala de aula quietinha. Agora, quando eu fui, dei a minha cara, apresentei trabalho, eles, inclusive, me aplaudiam. Tu entende como é diferente tu ser visto como um profissional dedicado, mesmo na faculdade? E nos eventos é incrível. As pessoas se surpreendem quando alunos vão lá e dão a cara a tapa. É porque é difícil? Não, é porque ninguém faz ou pouca gente faz. Para ser sincera, eu percebo que isso está aumentando. Tem mais gente acordando para isso, tem mais alunos fazendo acontecer. Mas ainda assim é pouco. Ainda assim é um mundo pouco conhecido pelos alunos. Então, quando a gente para e pensa que tem um mundo que ninguém ou pouca gente está lá, tem que ver isso como uma oportunidade. O que eu posso perder? Nada. O que eu posso ganhar? Tudo. Então, é hora de acordar. Para um advogado, gente, impulsionar a carreira durante a faculdade é tudo. Porque o tempo que tu deixar de fazer na faculdade, tu vai ter que pagar depois, formado. Isso sem falar na prova da OAB, né? A prova da OAB é como um concurso. É como um concurso público. Muitas vezes também, além do conhecimento, tu vai ter que escrever, tu vai ter que conseguir desenvolver, tu vai ter que dominar aquele assunto. É civil, é penal, é tributário. Quando tu é especialista em um assunto, tu entende muito bem, tu nem te assusta tanto, porque, poxa, eu trabalho há tanto tempo com essa área aqui que eu sei o que pode ser, o que não pode ser, eu vou dar uma estudada, óbvio, para minha prova da OAB, mas eu tenho mais segurança. E é assim que tem que ser. Um advogado que não pensa na sua carreira antes, que não se desenvolve, que não busca durante a faculdade, vai sofrer muito depois. Vai sofrer muito porque ele vai ter que construir do zero aquilo que ele vai buscar, aquele escritório, aquele trabalho. Ele não tem currículo, ele não tem nada que diferencia ele. Como é que vai ser? Vai ser difícil. E professor? Eu queria ser professor, meu sonho é ser uma professora universitária, professor universitário. Eu também quero ser advogado, mas eu queria também ser professor. Gente, professor é currículo. Professor tem que ter um lindo de um currículo, com publicações, com eventos, com palestra. É claro que nem sempre a gente vai ser convidado para palestrar na faculdade, mas pode acontecer. Eu já vi aluno sendo convidado porque ele entendia tanto do tema, ele pesquisou, ele mostrou que ele sabia, que no final o pessoal teve que convidar ele porque ele era quem mais sabia, mais do que os doutores. E na tua faculdade tu pode te diferenciar porque tu estuda tão a fundo um assunto que tu sabe mais do que gente que está há anos na pesquisa, mas que não pesquisa exatamente daquilo. Gente, isso aqui é algo que a gente tem que perceber. Meu Deus, professora, eu posso, durante os 5 anos da faculdade, melhorar, crescer, ter um diferencial. E se eu quiser ir para outro caminho, eu não perco. Agora, para a docência, a gente não tem como fugir. Quem quer ser professor tem que buscar pesquisa. E assim, se tu quer ser professor de faculdade particular e pública, cada vez mais tu tem que ter o mestrado e o doutorado. Pública é obrigatório o doutorado para entrar como professor titular, tá? Como professor de carreira, certo? Para particular, algumas aceitam especialização, mestrado, depende, mas tu vai ter que seguir para esse lado. E sem pesquisa, sem currículo, não tem como. Agora, não é só isso. Um professor, ele tem que saber falar, ele tem que saber se comunicar, ele tem que ter uma boa argumentação. Se eu te falo aqui, tu não entende o que eu falo, não adianta nada. Eu posso ser a professora mais incrível, com currículo, com PhD, com doutorado e pós-doutorado, que isso nem é título no Brasil, tá? Mas eu tenho 1000 coisas, estudei em 1000 lugares, mas ninguém entende o que eu falo. Então, porcaria, não serve para nada. Professor que não sabe falar, que não sabe se comunicar, gente, é triste. Porque os alunos em aula, tendo aula com o professor mais incrível do mundo, que não consegue passar conteúdo. Quem nunca passou por isso na faculdade? Eu tive muito professor que tinha currículo incrível, chegava na hora de explicar, não explicava nada, ninguém entendia nada. Era aquela aula triste, assim, que tu não saía sem entender vírgula. E aí? Tu tem que desenvolver
A gente não aprende isso nunca, em nenhum momento. Aprender como falar, como organizar, aprender como, assim, se expressar. Eu desenvolvi o jeito que eu falo, que eu acho até que é simples, é bem simples, porque durante minha faculdade eu tive tanto professor que eu não entendi, que eu jurei que o dia que eu tivesse que dar uma aula, eu só ia dar uma aula se a pessoa entendesse o que eu estava falando. E por mais que o direito seja um pouco chato, porque tem que ser um pouquinho chato, eu tenho que ver no olho do meu aluno que ele está entendendo o que eu estou falando. Nem que para isso eu tenha que baixar o nível da minha fala. Eu tenho que ser menos técnica. Eu tenho que falar a língua que eles entendem, que tu entende. Não estou nem aí se vão falar que eu estou falando muito simples. O meu objetivo é que tu entenda. É isso. Certo? Então, gente, o professor que não sabe falar não tá com nada. Tem que ter a fala. E, óbvio, tem que saber escrever. Já viu um professor que escreve tudo errado, que não consegue se comunicar? Não tem como. E, por fim, é óbvio também, né, gente, conhecimento. Todo professor. E aqui, conhecimento vai servir para todo mundo. Mas o professor que tem um conhecimento profundo, aquele que tu senta e na aula e tu sabe que o cara sabe, faz toda a diferença. Inclusive, gente, tem muito professor que é autoridade no assunto. É tão autoridade por entender tanto que é citado pelo STF, pelo STJ, que todo mundo quer comprar a doutrina dele, porque ele é bom. E, principalmente, quando ele explica bem. Todo mundo odeia livro de doutrina enrolado, né? Mas é que cada um também tem o seu jeito. Tem alguns que servem para mim, outros que servem para ti. Mas um professor com autoridade, com conhecimento, tem a faca e o queijo na mão para ser um profissional de, assim, de sucesso, um profissional muito bom. E é claro que cada uma dessas carreiras tu vai encontrar de acordo com aquilo que tu gosta mais, daquilo que te interessa mais. Talvez nesse momento tu pense assim, prof, legal, mas nenhuma dessas me interessa muito. Eu não sei se eu daria para um ou para outro. O que eu faço? Tudo bem. Se tu acha que esse aqui não te chama atenção, por enquanto, dá tempo ao tempo. Tu não precisa definir isso agora. Vai testando, vai buscando áreas que te interessam. Faça experiências que te façam ter contato com cada uma dessas coisas, para saber se te atrai ou não. E também não te estressa tanto, porque desde que tu esteja impulsionando, olha que interessante. Se tu estiver desenvolvendo esses pontos desde o início, tu vai chegar lá e tu vai poder escolher o que tu vai fazer. Meu Deus, poder escolher o que tu vai fazer, isso não é para qualquer um. Isso é para quem acordou na faculdade e começou a fazer. Agora, se a gente dorme no ponto, se a gente não sabe, se a gente sabe, tipo, deixa pra lá, depois eu vejo. Chega no fim da faculdade, querido, tu te desespera. Aconteceu com muita gente ao meu redor, colegas, alunos. E aí a gente vai para os caminhos assim que a gente se engana que vai dar certo. E é triste. Um dia, não sei se eu posso comentar publicamente, mas eu tenho cada colega que tinha uma ascensão, eram pessoas que tinham tudo para ser tudo que queriam e não conseguiram, tiveram que se contentar com o que deu. Porque não se programaram, não se prepararam, porque também ninguém falava o que eu estou te falando hoje. Não é que a gente não queria. Na minha época, a gente corria atrás, mas não sabia para que lado ir. Ninguém vinha aqui e falava o que eu estou te falando hoje, sabe? Então, o que eu te falo é verídico, é decoração. É algo que talvez tivesse mudado a minha perspectiva quando eu estava lá atrás. Talvez eu tivesse feito outra coisa, sei lá, talvez eu me apaixonasse por outra coisa, entende? É estranho, é diferente. De qualquer forma, tu tem que aprender com os meus erros. Tu conseguiu perceber aqui que tudo, em qualquer carreira, tu vai ganhar? E se tu quiser outra carreira também, todas essas habilidades e aptidões vão te ajudar? Não tem como, tu não perde. Tu nunca perde por estudar, por aprender, por falar melhor, por ter conhecimento, por ter rede de contatos, por ser independente, criatura, por poder fazer o teu caminho. Então, agarra essa oportunidade que tu tem na faculdade. Gente, é uma oportunidade incrível, tu tá na frente. Tu tá na frente de quem já se formou e não fez nada. Tu tá na frente de quem tá lá peleando já no mercado sem ter base. E depois que a gente se forma é bem mais difícil, porque a sociedade nos cobra, a família nos cobra, a gente se cobra. Poxa, me formei e não tenho nada. E não sabe, não evoluo, não sei o que fazer, tô perdido. Não dorme. Não dorme no ponto. E outra, eu não tô te falando que tu não pode viver uma vida normal, tá? Vai, faz tuas festas,
encontra teus amigos, tem teus namorados, namoradas, fica com a tua família, faz as tuas viagens, faça tudo que tem que fazer para ser uma pessoa feliz. Mas apenas não faça só isso. Porque eu vejo hoje que as pessoas não conseguem ter equilíbrio. Se eu não tô em festa todo dia, eu não sou feliz. Se eu não tô todo dia no hype, eu não tô feliz. Para. Cada dia a gente vai ter os nossos desafios. Mas tu tem que buscar equilibrar. Nem 8 nem 80. Nem só estudo e trabalho, nem só festa e lazer. Equilibra. Quanto antes tu perceber isso, melhor tu vai conseguir fazer esse equilíbrio. Por quê? Porque tu vai conseguir ter tempo para fazer tudo que tem que fazer. Entende? Então, quem avisa, amigo, cuidado. Cuidado para não ficar empurrando com a barriga, para não começar depois e depois e depois. Chega uma hora que a gente não começa nunca e aí o arrependimento bate. O que eu tô te falando aqui a gente tem que pensar antes. Eu tô aqui que nem a formiga. Sabe a história da formiga e da cigarra? A cigarra só ficava de festa, cantarolando, enquanto a formiga estava guardando comida para o inverno. Quando chegou o inverno, a cigarra ficou sem comida, no frio, sem casa, e a formiga estava lá feliz da vida, cheia de comidinha. A versão bonita da história, na versão bonita, a formiga convida a cigarra aprende a lição, e eu não sei se muda, mas a princípio entende que ela deveria ter aproveitado o tempo. Na versão mais complicada, né, mais feia, a formiga fala, bem feito, não mandei não trabalhar, eu falei que era para trabalhar, morra, e a cigarra morre no frio do inverno, sem comida. Cada um escolhe, né? Mas o que eu tô te falando, neste momento, tô sendo a formiga que tô te falando, olha, jovem, eu já passei por isso, o inverno vai chegar, o momento difícil vai chegar, me escuta, adianta alguma coisa, busca alguma coisa, porque tu precisa, porque em algum momento o Inter comem, inverno vai chegar. Então, se a gente acorda antes, a gente pode ser a formiga que trabalhou e conseguiu ter a sua vida no futuro, ou a gente pode ser a cigarra que morreu no inverno. Triste, decadente, deprimente, mas é real. Então, eu estou aqui para te avisar. Não dorme no ponto. Não seja a cigarra cantarolante todo verão que não faz nada e que morre no inverno. Tu pode te adiantar. Tu não precisa passar por esse desespero que tanta gente passa na hora da formatura, que é não saber o que fazer, que é não ter nada de diferente, que é não poder fazer nada porque não se preparou. Tu não precisa. Qualquer carreira, qualquer profissão ganha. Tu vai ganhar em qualquer coisa, mesmo que tu não saiba o que tu queira. Agora, tu não pode ignorar isso. Tu tem que começar a agir, a se movimentar, a tomar o próximo passo. Ter coragem e seguir em frente, certo? Ser gaucho na vida, como dizia o Drummond. Ser gaucho na vida, ter coragem, ir em frente, ir adiante. Certo, gente? É isso. Prof, então, é possível impulsionar a carreira no direito para qualquer profissão jurídica? Me ajuda para qualquer profissão? Sim. A gente falou de cada uma das mais conhecidas, mas mesmo aquelas que eu não citei, tu vai ganhar, porque a gente nunca perde quando a gente investe em conhecimento, em aprimoramento, em tudo que a gente vai evoluir, em evolução. Tá bem? Eu quero te agradecer por estar comigo aqui hoje, por me acompanhar. Eu fico muito feliz. Certo, gente? Um beijo, um abraço e a gente se vê amanhã.